uma creepypasta que surgiu há alguns anos na internet. Dizia que um experimento russo pretendia manter uma pessoa acordada indefinidamente através de uso de técnicas específicas e produtos químicos. O resultado deste teste, que visava saber quanto tempo uma pessoa poderia permanecer acordada, criou no final um monstro. Será que isso é verdade, pessoal? Assiste o vídeo aí e vamos descobrir. Mas antes, se inscreva no canal e me ajude a crescer e levar conhecimento útil e de relevância sobre saúde e ciência para todos. Olá, boa noite a todos, sejam bem-vindos a esse canal e ao vídeo de hoje. Hoje nós vamos falar sobre dormir. Por que precisamos dormir? Bem, pessoal, inicialmente nós somos seres diurnos. O que quer dizer diurnos? Seres que caminham durante o dia, que se alimentam durante o dia e que dormem à noite, passam a noite em descanso. Mas por que precisamos passar esse período? Inicialmente por causa da escuridão. Nós não temos a capacidade de enxergar no escuro como alguns animais. Nós somos animais também, não podemos esquecer disso. Quis que no nosso passado pré-histórico, antes de sermos Homo sapiens, quando éramos ainda seres poucos distinguidos de outros hominídeos, nós nos adaptamos para ser generalistas ao comer. Alimentamos de carne, alimentamos de frutas, de pássaros, de animais, de cereais, de insetos. Comemos de tudo, ao comer de tudo, para nós ser mais viável mantermos acordados durante o dia e o período da noite seria de descanso. Lembrando que todos os animais dormem. Todos os animais dormem. Temos que pensar o seguinte: alguns animais, como os carnívoros, a caça, eles precisam de manter o seu corpo em repouso e economizar energia. Então é normal percebermos que alguns animais, como felinos, tanto os grandes quanto os pequenos felinos, ou até outros animais como lobinos, como lobos, caninos, têm um período de sono maior do que o nosso. Nós geralmente teríamos um período normal de sono de 8 a 12 horas. Um felino dorme de 12 a 16 horas, às vezes um pouquinho mais, às vezes um pouquinho menos, dependendo dessa raça de animal. Mas cada animal tem o seu ciclo de sono e logo a gente vai entender por que é necessário esse ciclo de sono. Mas outras comparações, outros animais que a gente pode falar. Animais como, por exemplo, cavalos dormem um número limitado de horas, 24 horas por dia, enquanto outros animais como golfinhos, por exemplo, dormem um hemisfério do cérebro a cada vez. Não se dorme totalmente, aquela velha história, um olho fechado e o outro acordado. Durante o período de sono, o sistema linfático no cérebro começa a funcionar. Descobriu-se recentemente que ele só funciona no período em que o corpo está em repouso, que o sono está instalado. Isso permite melhor cicatrização e melhor manutenção do sistema nervoso central. Outras coisas que o corpo faz ou possibilita durante o período de sono é a recuperação de alguns agravos, como cicatrização de feridas, metabolização de algumas substâncias, coisas que não acontecem durante o momento ativo, já que para se executar essas funções, é necessário que muita energia seja desviada para essas funções específicas, ao ponto que se eu estou acordado, eu gasto energia muscular, eu estou movimentando e até gasto muita energia, já que o cérebro em si é o órgão que mais gasta energia, ou o órgão que mais consome açúcar, por exemplo. Então, o sono é necessário para a recuperação, mas não só para isso. Como eu disse, o nosso relógio biológico é regulado pelo momento de luz e de trevas. De fato, o sol faz com que nosso sistema nervoso libere substâncias que nos despertam, ao passo que a escuridão libera outras substâncias e mantém outras sem ser secretadas, que fazem com que nós tenhamos um rebaixamento do nível de consciência e acabamos sendo levados ao sono.
Olá pessoal, já imaginou só como seria bom poder ler um livro em qualquer lugar que você estiver? Aonde quer, em qualquer horário, sem carregar tanto peso, sem fazer tanta coisa? Pois é, o Kindle da Amazon é um dos melhores dispositivos para a gente poder fazer leitura de e-books em qualquer lugar que a gente estiver, e fora várias outras ferramentas que ele possui. Bem, quer saber mais e adquirir o seu próprio? Clica aí no link da descrição, vai lá, compra, eu garanto. É bom. O sono, gente, possui algumas fases. A primeira fase, o estado de vigília, é quando o corpo começa a se desligar sentido a sentido. O primeiro sentido que vai embora, que vai ser desligado pelo sistema nervoso, lembrando que o cérebro nunca se desliga totalmente, é a audição. E por aí vai, a audição, a degustação, o olfato, a visão, o tato, enfim, as 5 partes do tato, como eu disse em outro vídeo anterior. Nós não sentimos, não é só um sentido do tato. Na pele existem vários sensores diferentes para sentidos diferentes, de calor, de frio, de dor, de pressão, de localização e tudo mais. Desligado esse, o corpo vai passar para o sono chamado REM. REM vem de uma sigla em inglês que tradução seria movimentos rápidos dos olhos. Nós entramos em um período de estagna, o olho fica indo e voltando, enquanto o nosso cérebro faz a sua função com uma diminuição do gasto de energia. O corpo vai se liberar. Ossos que estavam comprimidos pela força da gravidade, como na nossa coluna, enquanto estávamos de pé durante o dia, acabam se relaxando. Os discos que ficam entre as vértebras da coluna acabam se dilatando, absorvendo mais líquido, relaxando o corpo. E assim, durante o sono, durante o período de descanso, acabamos ficando até um pouco mais alto, chega a algo em torno de 1 centímetro a 2 centímetros mais alto, porque durante o resto, quando acordarmos novamente, vamos voltar a diminuir. Então, durante esse sono REM, onde acontecem os sonhos, e os sonhos são algo muito importante também para o nosso descanso, para o nosso dormir. Entendido que é dormir, entendido que é para descansar e que ele é necessário para o descanso, para mantermos a funcionalidade corporal regulado, sistema imunológico, regulado todos os sistemas. Vamos partir para a importância fundamental do sono, de acordo com algumas linhas do conhecimento. Vamos lá? Perde não, ainda tem muito mais. Durante o sono REM é quando acontecem os sonhos. E aí nós vamos distinguir que existem algumas linhas de pensamento diferentes. Eu particularmente acredito que todas elas em algum momento estão certas, mas vamos com calma. Vários tipos de sonhos, talvez. O primeiro, o que a gente mais conhece pelo lado cético, é aquele sonho que Freud tentou explicar. Depois veio Jung, veio vários outros pensadores da psicanálise, da análise psiquiátrica, da psicologia de forma geral, falando um pouquinho dos sonhos, que na verdade são quando a caixa do inconsciente se abre e coisas que estão lá guardadas vêm à tona. Porém, as coisas que estão no inconsciente não possuem um formato. O ser humano, nós, acabamos ocultando dentro de uma caixa tão bem guardada que aquilo não vem com o mesmo formato das memórias que nós tivemos antes. Ela vem na forma de símbolos. Então, através de símbolos, podemos interpretar o que está acontecendo naqueles sonhos. Isso que diria Freud e seus seguidores. Ou seja, um exemplo, se uma pessoa sonha com a lua, uma lua cheia em uma praia deserta, ela pode estar se sentindo carente, solitária de um amor. Por quê? Porque aí vem toda aquela ideia de que a lua remete ao amor. Isso se a pessoa tiver tido essa comunicação, esse símbolo para ela fizer efeito. A solidão na praia é um lugar romântico, mas ela não tem ninguém, então envolve até uma carência. Isso é um exemplo, gente. Não quer dizer que todo sonho, cuja uma pessoa estiver na praia sozinha olhando a lua, seja realmente isso signifique. É apenas uma questão de dizer que o sonho pode ser totalmente simbólico sobre algo que está guardado, sobre seus sentimentos. E sentimentos, como eu já falei também no vídeo anterior, teoria como a linguagem do espírito, também fala um pouquinho sobre isso. Vamos lá? Para algumas linhas espiritualistas, por exemplo, até a linha espírita, que nós aprendemos a chamar de kardecista, mas que na verdade Kardec não é o centro nem o pivô,
da doutrina, mas sim aquele que codificou, decodificou todos os textos narrados por Emmanuel e por outros espíritos. Nessa linha, acredita-se o seguinte: durante o período do sono, quando o corpo se desliga e coloca em repouso, o espírito é capaz de sair do corpo e visitar outras esferas, outros planos, e assim encontrar-se com outros seres, com outros espíritos que estão também vagando por aí. Neste momento do sono, então, é possível que receba-se visitas de espíritos diferentes ou que vá para lugares encontrar com espíritos em outras esferas. Nesses sonhos é normal ter uma noção vívida de tudo que está à sua volta durante o sono, durante o sonho, na verdade. E de forma que tal, que quando você encontra aquele lugar, você tem uma sensação de déjà vu. Pronto, já estive aqui. Mas na verdade está ligado àquele sono, àquele sonho que você teve previamente. Detalhe: o déjà vu também existem algumas explicações, como liberação de substâncias que interferem na mente, no psique. Porém, acredita-se nisso, que o espírito é capaz de andar pela terra, e às vezes o sonho também, dentro dessa mesma linha, pode ser recordações de vidas pregressas, vidas antigas. E isso faz com que os sonhos sejam espiritualizados e levados para uma vertente da magia. E é onde nós vamos entrar agora e falar um pouquinho também. Para a magia, todo sonho tem um significado profético. Como até na Bíblia nós vemos vários, no caso de José do Egito, onde ele conseguiu decifrar e entender os sonhos do faraó, e assim se tornou um governador do Egito, mantendo uma reserva boa durante 7 anos e 7 anos depois tendo alimento guardado para nutrir a população e até para vender para países vizinhos. Tudo isso através da interpretação de sonho. Não é só nessa parte da Bíblia que é falado da interpretação dos sonhos, em várias partes são falados, em vários lugares. Então, nessa linha, na linha mágica, na linha espiritual, na linha factual, na linha cristã, na linha hebreia e até em outras religiões antigas, assim como até nas religiões mitológicas, gregas e romanas, o sonho era visto como uma profecia de algo que iria acontecer, que tinha que ser interpretado. Engraçado notar nessas 3 visões que eu falei aqui, dando apenas exemplo, a primeira, da linha da psicanálise, remete coisas do passado. A linha espírita, ou a linha das pessoas que acreditam no espírito, falam de coisas presentes que está acontecendo ao mesmo tempo que a pessoa está dormindo. E já essa terceira linha, que é a linha mágica, a visão mágica, os sonhos remetem a coisas que ainda vão acontecer, ao futuro. Então, ficou difícil, mas eu acredito que cada coisa se encaixa no seu devido lugar para quem entende, para quem entende. É legal de se ver, é legal de se falar sobre isso. Então, gente, o sono é extremamente necessário. É um descanso, é um momento que o cérebro vai ter uma diminuição da sua função, que vai permitir a recuperação do corpo enquanto tem agravos a qual ele se passou. É momento em que, de alguma forma, vão haver soluções, o pensamento vai desacelerar. Então, às vezes, o sonho vem até como uma forma de corrigir ou de dar dicas sobre um problema que você está vivendo. Mente descansada é outra história. Agora, voltando ao início do vídeo, que eu falo do experimento russo do sono. Na verdade, gente, aquilo é um fake, né? Como eu disse, é uma creepypasta, algo criado na internet para assustar. Quem quiser maiores informações, aquele boneco que eu mostrei no fim lá é uma arte conceitual feita por um artista. Se eu não estiver enganado, desculpe se quem sabe aí o assunto real direitinho, era uma arte conceitual relacionada a alguma coisa a guerras. Mas o fato é que não tem nada a ver com o sono realmente. Pegaram, criaram, lançaram na internet e de ano em ano viraliza como se fosse uma verdade o tal do experimento curso do sono. O fato é que se você não ficar sem dormir, você não vai se tornar um monstro. Na verdade, você vai ter comprometido algumas coisas sim do seu corpo, alguns órgãos do seu corpo que dependem desse descanso para se recuperar, para cicatrizar e para ter por descanso.
É necessário perceber que o corpo é regulado por isso. Se você não dorme, não só o seu cérebro está ligado 100% do tempo, até às vezes a exaustão, como o seu corpo está reagindo a mais reações externas. Lembrando, como eu disse também em alguns vídeos anteriores, falando lá da ansiedade, por exemplo, que envolve alterações fisiológicas a nível simpático e parasimpático. Então tudo aquilo ali pode surgir como uma falta de sono, como uma exaustão. Não tente você permanecer tempos e tempos sem dormir, porque isso pode te levar a um fenômeno até de ter alucinações. E realmente, às vezes, é o que acontece. O cérebro tenta desligar, você de alguma coisa, de alguma forma tenta manter ligado, e sem o descanso ele começa a surgir informações que não existem, ver coisas, ver fantasmas. Tanto é que é bem interessante, já tenho tido muitos pesadelos, não vou dormir. Deita na cama e segura o sono, segura o sono, segura o sono. De repente começa a ver fantasmas dentro do quarto. Por quê? Porque o cérebro, sem conseguir ter esse momento fora da exaustão, é como se ele bugasse. E o bug leva a essas visões, essas alucinações que as pessoas acabam tendo, como homens das sombras, como coisas do tipo. Não vou alegar que o homens das sombras não existe. Ainda não conseguiram criar nenhum tipo de estudo que prove a sua inexistência, assim como eu não consigo provar que Deus exista. Deus é algo que é sentido, é algo que é pensado. Já que falamos de espiritualidade aqui também, eu acredito muito que quando nós dormimos, o nosso corpo descansa, independente de sonhar ou não, independente do espírito sair ou não do corpo, nós acabamos nos ligando a algo supremo, a algo superior. Como etnias antigas já diziam, o sono é a morte, o corpo morre e renasce no outro dia. É um fenômeno perfeito, porque simplesmente dormimos, mas mesmo sem ter noção de nada, sem nossos sentidos desligados, o coração continua a bater, o pulmão continua a puxar, a expirar e inspirar. O estômago continua digerindo o alimento, gastando muita energia. Os olhos continuam se movimentando. Nós continuamos verbalizando por vezes, mesmo sem os sentidos estar ligados. Então, é algo fantástico de se ver. É algo que é maior do que a gente. E é algo que, por isso, nos aproxima de algo superior, da natureza. Nos mostra e nos remete que nós somos animais, que nós precisamos descansar, que nós estamos vivos, mas a nossa vida tem que ter um intervalo de vez em quando para a gente não se perder no caminho. Existem até algumas mitologias, como por exemplo a grega, que fala lá do surgimento do sono, quando o sono ainda não existia, todos os homens caminhavam pela terra, mas que foi o fato do homem dormir que melhorou a expectativa de vida dele. E hoje nós sabemos que a expectativa de vida é maior quando dormimos mais. Não que estejamos ganhando tempo, mas que na verdade nós estamos permitindo uma melhora, um restabelecimento da saúde corporal. Só para finalizar a parte lá do bichinho, lá do monstro no início do vídeo, como eu disse, não existe. Infelizmente, ele não vai assombrar vocês durante a noite mais, porque ele não tem nada a ver com sono e ele não tem nada a ver com uma pessoa que ficou privada do sono durante muito tempo. Existem alguns estudos que falam do tempo que uma pessoa pode ficar sem dormir, mas o fato é que mesmo com o uso de drogas, como anfetaminas, drogas ilícitas como cocaína ou até alguns outros inibidores de sono, a pessoa pode prolongar o seu tempo acordado, mas uma hora a exaustão vai ser tão grande que o cérebro vai se desligar automaticamente. Isso, por exemplo, é causa de vários acidentes de trânsito, principalmente entre caminhoneiros que fazem uso do tal do rebite, que seria um estimulante muito forte que faz a pessoa ficar acordada. Mas ela acaba dando um apagão, por quê? A exaustão chega e o cérebro se desliga. Ele precisa disso, é fisiológico. Bem pessoal, é isso aí, hoje o vídeo fica por aqui, segunda-feira tem mais. Não percam, e se você é novo aqui no canal, visita os vídeos anteriores, tem muita coisa interessante que vocês possam ver, vocês podem ver por lá, tá ok? Quanto a esse vídeo, clica aí no joinha, vai lá, compartilha com seus amigos, suas redes sociais, se inscreva no canal, isso me ajuda muito, gente. Eu quero que esse canal cresça, de coração mesmo, eu quero que cresça, e só você pode me ajudar nisso.
criando uma comunidade de pessoas que vai fazer o conhecimento fluir e todo mundo ser um pouco mais conhecedor de boas coisas, de ciência e saúde. É isso aí, gente. Até o próximo. Tchau. Esse não ficou legal.